Olá, como vocês estão, queridos amigos? Mais um programa da nossa série dos eventos finais. É o terceiro que estamos fazendo. Eu espero que você esteja bem, que os dois primeiros temas tenham falado ao seu coração para trazer paz e tranquilidade nestes dias tão tumultuados que estamos enfrentando como planeta Terra. Como é que você está se sentindo aí nesses dias de pandemia, de coronavírus? Como é que você está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua saúde, sua família? Todas essas coisas nos preocupam. Como é que está o seu trabalho, o seu sustento? Tudo isso pesa no nosso coração e nós estamos aqui como um oásis, um espaço no templo para trazer paz, tranquilidade ao seu coração, para orarmos juntos, orarmos por você. Por isso é importante que você mande o seu pedido, que você participe, interaja conosco. Coloque seus comentários aí embaixo, mande suas perguntas, faça os seus pedidos de oração e nossa equipe estará atenta à sua mensagem, aos seus pedidos, vamos estar orando por você. Hoje nós vamos entrar num tema bastante interessante que é intitulado Quando sucederão estas coisas? Essa fez parte da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Mas antes de entrar no tema, vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para a nossa transmissão. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós oramos para que a mensagem desta manhã encontre um lugar especial no nosso coração e que estes momentos que passarmos juntos possam produzir paz, tranquilidade e certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco ao atravessarmos por esse vale escuro que se abateu sobre toda a humanidade. Fica conosco, Pai, e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero ler um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século? A partir daí, Jesus responde essa pergunta que os discípulos fizeram. Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus apresenta vários sinais. E nós vamos conversar sobre alguns desses sinais, baseados neste livro, Eventos Finais, que estamos motivando vocês a lerem ou relerem durante esta semana. Olha que coisa interessante. Primeiro comentário que eu quero destacar de Ellen White. Ellen White é considerada pelos adventistas do sétimo dia como sua cofundadora, mensageira e profetisa. Tudo que ela escreveu, e escreveu muita coisa, está de acordo plena e 100% com a Bíblia, a palavra de Deus, e nos aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Então isso é sempre algo muito significativo de ressaltarmos. Todo o escrito de Ellen White, toda a sua obra escrita, reforça a palavra de Deus e nos leva para a pessoa de Jesus. Ela então escreveu a respeito desta pergunta feita pelos discípulos a Jesus. Jesus não respondeu aos discípulos falando separadamente da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Ele misturou a descrição dos dois acontecimentos. Olha que coisa interessante. Se tivesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros como ele os via, os discípulos não teriam podido suportar. Por misericórdia, Jesus misturou a descrição das duas crises, deixando que os discípulos procurassem por si mesmos o significado. Isso está no livro Desejar Todas as Nações, na página 628, e ela escreveu em 1898. Olha que afirmação interessante. Ele, por um ato de misericórdia, de amor, de bondade, ele misturou a descrição dos acontecimentos da destruição de Jerusalém e dos acontecimentos do final do mundo. Sempre lembrando que muitas coisas que diziam respeito à destruição de Jerusalém e já aconteceram, são também lições e indicadores daquilo que também acontecerá próximo à vinda de Jesus. Ela faz a introdução de um assunto muito recorrente nos primeiros anos do Adventismo e, lamentavelmente, até hoje ainda
vez por outra, um aqui, outro ali, se levanta com essa intenção de estabelecer uma data, marcar uma data para a volta de Jesus. E ela afirma que muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm caído nesse erro da marcação de datas. E é sempre interessante lembrarmos que quando foi marcada uma data para a volta de Cristo, para 22 de outubro de 1844, e Cristo não voltou, dois grandes grupos se dividiram, aquele grupo se dividiu em dois grandes grupos. Um grupo, conhecido como espiritualizadores, acreditavam que Jesus realmente tinha voltado naquela data, 22 de outubro de 1844, somente que de forma espiritual. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a volta de Jesus será literal, que nós vamos ver Jesus da mesma maneira como os discípulos viram Jesus subindo para o céu. Mas eles acreditaram, preferiram crer que Jesus havia voltado de forma espiritual, isso não tem apoio bíblico. O outro grupo que acreditava que eles haviam acertado no acontecimento, na volta de Cristo, mas errado na data, seguiram marcando novas datas e uma após outra eles foram se decepcionando. Um pequeno grupo, deste grupo que acreditava na realidade do acontecimento, seguiu estudando a Bíblia e desse pequeno grupo surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem desde a sua origem definido muito claramente que nós não marcamos datas para a volta de Jesus. Segundo a Bíblia, o tempo exato, diz Ellen White, da vinda de nosso Senhor, está além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos, olha que coisa interessante, que ministram ao lado de Deus, em favor dos herdeiros da salvação, não sabe, nem os anjos sabem o dia e nem a hora, porque foi o próprio Cristo que afirmou isso, Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Você já encontrou pessoas, já conheceu pessoas que insistem em marcar datas para a volta de Cristo? Olha, na virada do milênio, quantos diziam, até 2000 chegará, de 2000 não passará? Muitos tinham dúvidas se isso era 1999, se era o próprio ano 2000, final do milênio. Finalmente se entendeu que era o final do milênio, era 1999, aquela expectativa, será que é o fim do mundo? Não é dado a conhecer o dia exato da volta de Cristo. Não temos como saber esse tempo. Deus não nos deixou esse conhecimento. Por quê? Não nos deixou esse conhecimento. O que você acha a respeito disso? Por que Deus não deixou esse conhecimento, essa informação? Se nós soubéssemos a data exata da volta de Cristo, como isso impactaria a nossa vida? Por que Jesus não declarou isso para os discípulos? Ele disse tantas coisas, mas esse aspecto ele não declarou. Ele usou tantas ilustrações, como nos dias de Noé, a figueira, o pai que está protegendo a sua casa, a hora que o ladrão chega, mas não deixou a informação da data, do dia e da hora da sua volta. Por que você acha que Deus não deixou isso? Coloque aí o seu comentário, coloque aí a sua opinião. Isso nos protege? Isso nos prejudica? Como isso afeta a nossa vida? O que você acha a respeito desse assunto? Você tem amigos, pessoas que não têm conhecimento dessa matéria, desse assunto e vivem preocupadas com esse assunto do fim do mundo? Compartilhe com ele o nosso link para que ele possa ter acesso a essa transmissão, a essa programação e possa compreender à luz da palavra de Deus qual é a mensagem a respeito desse assunto. Ellen continua dizendo no capítulo 3 que nós nos aproximamos muito rapidamente do grande dia de Deus. Ela chama o grande dia de Deus o dia da volta de Cristo. Os sinais estão se cumprindo. Que sinais? Os sinais que Jesus deixou e nós mencionamos alguns deles na transmissão anterior. Falsos profetas, as epidemias, as pestes, as guerras, a fome. Os detalhes estão todos aí em Mateus capítulo 24, estão também em Lucas capítulo 21. Mas o Senhor ocultou o dia e a hora do aparecimento de Cristo de forma intencional. Por que Deus teria feito isso? Por outro lado, Deus deseja, e isso também Cristo deixou muito claro, que nós possamos viver em um estado
positivo de expectativa e de preparação. Então eu começo aqui a responder por que Deus não declarou o dia e a hora da sua volta. Se Deus tivesse declarado desse conhecimento, resultaria uma situação, diz Ellen White, entre o nosso povo, que retardaria consideravelmente a proclamação do Evangelho e a expansão da obra de Deus, no sentido de pregarmos o Evangelho e de preparar um povo para o dia que está para vir, para o dia da volta de Cristo. Nós não devemos viver ansiosos quanto à questão do tempo. Não devemos. Bom, falar que não devemos viver ansiosos não foi só quanto à questão do tempo que Jesus nos orientou. Não devemos viver ansiosos por aquilo que temos que comer, beber, vestir, enfim, não temos que viver, a nossa vida não tem que ser pautada pela ansiedade. Quantos de nós somos ansiosos? Eu chego a perguntar que todos nós, chego a entender que todos nós somos ansiosos. Uns mais, outros menos. A questão é o que fazer com essa ansiedade, porque ansiosos nós somos, é da natureza humana. O que fazer com a nossa ansiedade? O que você tem feito com a sua ansiedade? Nesses dias aí de coronavírus, muita gente ansiosa com o que vai acontecer com o trabalho, com o emprego, com a família, com a saúde. O que fazer com a ansiedade? A Bíblia tem uma resposta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro capítulo 5, versículo 8, primeira carta de Pedro, porque ele tem cuidado de vós. É isso que temos que fazer com a ansiedade. Lançar aos pés do Senhor, levar a ansiedade, entregar isso ao Senhor e pedir paz e tranquilidade dele. Voltando ao tema, Deus não deseja que nós vivamos ansiosos quanto ao tempo da volta de Cristo, mas ele deixou claros indicadores para nós, de que nós devemos orar e vigiar. Devemos orar e vigiar, devemos nos preparar desta maneira, orando, vigiando e comunicando a mensagem do Evangelho. Tem alguém para quem você gostaria de comunicar a mensagem do Evangelho e quer aproveitar esse tempo de quarentena que nós estamos passando e teoricamente a gente tem mais tempo, dependendo da situação não tem, mas teoricamente temos mais tempo, muita gente está em casa. Aproveite para orar mais, para estudar mais a palavra de Deus e testemunhar para pessoas que você sempre teve desejo, vontade e por alguma razão não conseguiu fazer, ou mesmo para aquelas pessoas que você já fez isso, então continue fazendo. Esse é o comportamento que Deus deseja que os seus filhos tenham em relação ao tempo da volta de Jesus. Não é ansiedade quanto a saber esse tempo, mas é uma conduta de prudência, de vigilância, de preparo. Ela continua dizendo, como adventistas do sétimo dia, nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, claríssimo, sem definir algum tempo para aquilo que vem depois do último período profético apontado na Bíblia, que se cumpriu em 1844. Depois de 22 de outubro de 1844, não existe nenhum conteúdo profético na Bíblia que estabeleça tempo. Isso tem que ficar muito claro para nós. A última profecia com marcação de data e tempo é esta que venceu em 22 de outubro de 1844. O povo não terá outra mensagem, diz ela, a respeito de tempo definido. Depois desse período, que terminou em 1844, não pode haver nenhum outro evento profético com tempo definido, com data marcada. A contagem mais longa de tempo terminou em 22 de outubro de 1844. Mais claro que isso, impossível. É cristalinamente claro. Ela faz um exemplo muito interessante, usa uma ilustração muito interessante a respeito do comportamento que, como adventistas, esse é o nosso nome, aqueles que aguardam a volta de Jesus, e devemos desenvolver. Ela menciona os israelitas que saíram do Egito, que por 40 anos eles permitiram que a incredulidade, a falta de fé, a murmuração, a rebelião excluíssem muitos daqueles israelitas de entrarem na terra da promessa. E ela afirma
os mesmos pecados têm postergado a entrada de Israel moderno na Canaã celestial, fazendo uma comparação com a igreja semelhante ao Israel do tempo do Egito, chamando este povo, nesse momento, de Israel moderno. Que pecados? Incredulidade, murmuração, rebelião. Olha que coisa interessante. Quanto nós podemos dizer que temos fé? Jesus disse que a fé de muitos se esfriaria com o passar dos tempos. De onde vem a nossa fé? Não podemos chegar numa farmácia e pedir, olha, quero aí 100 gramas de fé, 1 quilo de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, diz a Escritura Sagrada. É tempo que nós dedicamos assentados aos pés de Cristo como Maria, é que nós, ouvindo a sua palavra e recebendo dele, porque a fé é um dom, nós assim fortaleceremos a nossa fé. Incredulidade, murmuração, quanta gente ingrata, insatisfeita, e rebelião, encrenca de tudo quanto é ordem, estes mesmos pecados que prenderam aquela geração de israelitas no deserto, são pecados que caracterizam muitos adventistas nos dias de hoje, muitos cristãos e muitas pessoas. Em nenhum dos casos faltaram as promessas de Deus. Olha que coisa interessante. A entrada na terra de Canaã não foi retardada porque Deus não queria que eles entrassem, mas foi a falta de fé deles, a incredulidade deles, a murmuração e a rebelião que eles manifestaram que os impediu de entrar na terra da promessa. Ela continua, é a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre aqueles que se dizem povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado por tantos anos. Olha que coisa interessante. Vou repetir. Incredulidade, mundanismo, falta de consagração, contenda, são características que marcam. O que se entende por mundanismo? O que se entende por mundanismo? O mundanismo é o foco, podemos chamar também de secularismo, o foco nas coisas materiais ou no materialismo, no existencialismo, puro e simplesmente. A visão só no aqui e agora, só no momento, sem considerar valores espirituais e sem considerar o futuro. Ellen menciona com clareza também que em muitas das suas mensagens, os anjos de Deus apresentaram o tempo de espera como sendo um tempo breve. E aqui é um detalhe que a gente tem que considerar. Tempo breve, mas já 2000 anos que Jesus foi, em torno de 2000 anos que Jesus foi crucificado, um pouco mais, e nós achamos que ainda é breve esse tempo. Bom, temos que lembrar o que a palavra de Deus nos diz, que para Deus um dia como 1000 anos como um dia. E ninguém esperou a volta de Cristo mais do que uma vida, obviamente. Ninguém esperou mais do que 80, 90 anos a volta de Cristo. Se morreu, morreu nesta fé, não esperou mais do que 90 anos, assim como nós não esperaremos também mais do que isso. Interessante é que Deus está esperando por você e por mim, para que nós possamos entender os tempos em que estamos vivendo e que a nossa ansiedade seja deslocada da questão do tempo e seja transformada em uma atitude de vigilância e oração. E para isso, para ajudar você, é que nós fazemos transmissões como esta, promovendo a leitura e a releitura do livro Eventos Finais. Veja aqui os acessos que você pode. Se você não tem um livro físico, veja onde você pode acessar através do site ou através dos aplicativos no seu celular. Você vai poder achar o texto completo do livro Eventos Finais. Compartilhe isso com os seus amigos. Mande seu pedido de oração às pessoas por quem você deseja que oremos. Nossa equipe vai estar interagindo com você. Mande suas perguntas. Se alguma coisa do capítulo de hoje não ficou clara para você, faça a sua pergunta. E eu deixo aqui um convite para todos nós. Mais do que ansiosos quanto a que dia e hora Jesus vai voltar, que ele disse que não sabemos e não está revelado isso, o convite é para que nós possamos dedicar parte do nosso tempo para a oração, para o estudo da Bíblia e para o testemunho. Que tal participarmos desse movimento? Eu convido você agora, mais uma vez, a curvar sua fronte, a fechar os seus olhos
e juntos vamos orar ao Senhor. Pai querido, agradecemos-te pela exposição tão clara da tua palavra quanto ao tempo da volta de Cristo. Tira do nosso coração toda e qualquer ansiedade com respeito a isso e dá-nos um coração prudente. Tira de nós, Senhor, a incredulidade, a murmuração, a rebelião, o mundanismo e põe dentro de nós um espírito de adoração, um espírito de comunhão contigo, de te buscarmos em oração, de estudarmos a tua palavra e testemunharmos para aqueles que ainda não conhecem, não tiveram acesso a essa mensagem tão maravilhosa. Fica conosco, Pai. Nós oramos por nós, pelos nossos amigos que participaram dessa transmissão, aqueles por quem eles pedem oração, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus esteja com você e até a próxima transmissão.